Pessoal, antes da gente começar, então, antes de eu me apresentar, todo esse momento mais formal de um workshop, eu queria que vocês colocassem aqui no chat, por favor, de 1 a 10, o quanto você aplica já as 6Ds no seu dia a dia. Sendo um, não conheço, não sei do que se trata. 5, conheço, mas não aplico muito. E 10, já conheço, já aplico, já sei tudo. Estou aqui só para fazer um resgate, um remember aí de coisas legais e conversar com o Eugênio e conversar com o pessoal da Sustentare, etc. Tá? Então a maioria está ali entre o 1 e o 6, né? Entendo que talvez seja um assunto novo para muita gente, algumas pessoas já conhecem, mas não aplicam, tá? Beleza. Qual que é a minha ideia aqui, pessoal? É então fazer uma sessão muito mais de nivelamento ou mais de letramento sobre a metodologia do que entrar muito na área assim de detalhes ou coisas muito específicas, tá? É um workshop temático, de alguma forma, então é legal que vocês também participem. Então, o chat do meu lado aqui ele vai ficar aberto, então eu vou olhar constantemente as considerações de vocês. Então, eu brinco que nesse tipo de sessão, a conversa paralela está liberada, tá bom? Então, o chat é o momento para isso. Se vocês quiserem compartilhar alguma história, algum link, alguma reflexão, é super bem-vindo, tá? E como é que eu pensei nessa sessão? A gente vai conversar, eu vou conduzir os 6Ds, né, as 6 disciplinas com vocês. Então eu vou meio que falar durante uns 30, 40 minutos e depois a gente deixa os momentos finais para as dúvidas e para os questionamentos, tá? Mas como é um workshop temático, a ideia é que vocês tenham como ponto de partida alguma coisa que vocês precisam desenhar. Exemplo, eu estou desenhando agora o meu programa de estágio, estou desenhando o meu programa de jovem aprendiz, eu estou construindo agora a jornada de liderança para os meus supervisores e coordenadores, eu estou pensando na jornada que eu vou fazer para a diretoria 2025. Partam de um problema real que daí fica mais fácil, tá? Senão corre o risco da gente só ter uma sessão mais teórica. Então, primeiro combinado que eu queria deixar aqui com vocês. Usem o chat, conversas paralelas no chat são permitidas, eu estou com o chat aberto para olhar aqui também. Segundo combinado, pensem num problema real de vocês, né? Estruturar o programa de estágio, estruturar o programa de liderança, isso é importante. E estejam presentes. Sempre legal quando a gente faz essa sessão, contar também com a energia de vocês. Assim como eu estou aqui 100%, o máximo que vocês puderem estar aí também 100%, vai ser ótimo. Tudo bem? Podemos começar? Então, falando rapidamente sobre mim, meu nome é Eugênio Matede. Eu hoje trabalho como Head de Aprendizagem na HSM, que é uma empresa de consultoria e educação executiva que fica aqui em São Paulo, mas a minha história é um pouquinho diferente, né? Eu me formei em engenharia de produção civil, mas eu brinco que eu já me aposentei, nunca atuei diretamente na área. E uma vez que eu me formei, eu já entrei em consultoria, né? Eu fui para a Manakey, que é uma empresa de consultoria e educação executiva, trabalhando, né, acho que dois focos principais, muito projeto de cultura, então transformação cultural, turnaround estratégico, e também desenvolvimento de programas de liderança. Fiquei 5 anos na Mana, depois fiquei 5 anos na Ferolab, também é uma empresa super conhecida no Brasil nesse campo de educação corporativa. E depois desses 10 anos de consultoria, entendi que era interessante mudar o lado do balcão e ter uma experiência um pouquinho mais RH. Então, atuei durante 3 anos como executivo de RH em duas startups brasileiras, as duas já unicórnio, então, valuation, né, enfim, tudo aquilo que caracteriza uma empresa unicórnio. Saí em 2023, atuei um período como consultor autônomo, prestando consultoria para Trilho, HSM, Descola e outras consultorias, né, parceria com a Sustentare, mas entendi que também recebi um convite legal para fazer parte do time HSM, onde eu estou oficialmente desde novembro. Mas a gente já está atuando juntos aí há mais de um ano com projetos de aprendizagem. Então, minha jornada é essa. Muito tempo de consultoria, também um tempo de RH, consigo entender um pouquinho das dores de quem está na cadeira de learning, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. O que eu vou fazer aqui, então, é apresentar a metodologia 6Ds. Convite, usem um problema real, e o segundo convite é questionem também, acho que aqui tem uma oportunidade interessante de desenvolver pensamento crítico, o quanto que a metodologia ela pode ser aderente às necessidades de vocês.
o quanto que ela faz sentido, o quanto que talvez essa parte é super aderente, talvez essa aqui é menos, e vocês também usam a metodologia como fonte de inspiração para construir as melhores soluções. Beleza? Se vocês estiverem comigo, eu vou pedir para vocês usarem também os reactions aqui, aquelas mãozinhas, o coração, tudo isso também ajuda a saber que vocês estão por aqui e que estão seguindo, tá? Obrigado. Valeu, Altamiro. Valeu, pessoal. Então, vamos lá. Para começar, eu acho que é importante a gente falar sobre o que é aprendizagem. Talvez esse conceito vocês já tenham ouvido em outros carnavais, mas eu sempre gosto de reforçar aquilo que a gente está falando. Então, aprender é explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada ou por meio da mudança na visão de mundo ou de si mesmo. É uma frase condensada pelo Conrado, é o fundador da Ferlab, e eu acho que ela ainda, por mais que seja sucinta, ainda ela explica bem o que a gente está falando. Quando a gente fala que aprender é explicitar o conhecimento, a gente está falando que aprender é de fora, de dentro para fora. Então a gente bota para fora aquilo que a gente aprendeu, a gente explicita isso, a gente coloca no mundo. Como é que a gente coloca isso no mundo? Por meio de uma performance melhorada, ou seja, eu vou fazer uma coisa diferente ou melhor do que eu fazia antes, ou também por meio da mudança da visão de mundo. Eu aprendi mais sobre mim, aprendi mais sobre o mundo, estou com um nível de consciência mais alto. Isso também é aprendizado. No mundo corporativo, a gente gosta de ficar com a parte da performance melhorada, tá? E, por mais que a gente tenha essa definição, quando eu joguei no Google hoje imagens de aprendizagem, imagem aqui da esquerda, e imagens de learning, essas são as duas primeiras imagens que vêm. O que vocês veem de comum entre essas duas imagens? Eu vejo livros, eu vejo engrenagem, eu vejo um chapéu, um diploma, né? Aquele chapéuzinho que a gente usa no diploma. Muito no sentido de parece que aprender é um processo de só adquirir, adquirir coisa. A lâmpada também, obrigado, Janete. Então a gente, quanto mais eu aprendo, mais eu estou absorvendo coisa. E muito nessa coisa também do pensamento, do lógico racional, do linear, né? Acho que vocês trouxeram aqui. A ideia da engrenagem às vezes dá um pouquinho isso, né? Estou aprendendo, estou exercitando, estou fazendo e tudo isso é muito linear. A gente às vezes desconsidera outras variáveis que existem. Então, por que que eu coloquei essas imagens? Cuidado quando a gente pensa em aprendizagem, e aí quando você, né, estiver pensando num diálogo com uma área interna que está pedindo um programa de desenvolvimento, ou até quando você está fazendo aquela sessão sobre PDI lá para o pessoal, às vezes eles falam assim, ah, mas aprender é só ler o livro, aprender é só assistir o TED Talk, ou aprender é só trazer aquele palestrante caríssimo, porque daí sim a gente vai ter uma grande ação de aprendizagem. Isso pode ser uma ação de sensibilização, uma ação de compartilhamento de conhecimento, mas não é necessariamente é sobre aprendizado, tá? Aprender é explicitar o conhecimento, colocar o conhecimento para fora, e a gente verifica isso por meio de performance melhorada. Ok? Então acho que esse é um primeiro conceito que é super importante a gente ter no radar ao longo desse papo sobre as 6 disciplinas. Esse material ele está sendo baseado no livro do Wiki do Pollock, que, né, destrincha, que apresenta as 6 disciplinas para a gente, e vocês vão ver que ele é um material usado na certificação, tá? O 6Ds é uma, entre aspas, marca registrada deles, então a gente não pode oferecer uma certificação, oferecer um workshop sobre 6Ds, senão a gente teria que pagar direitos autorais. Então eu estou trazendo uma referência sobre isso, e estou usando até alguns slides da certificação que eu fiz, eu acho que 2018, 2019, com a empresa que certificava, que no caso, aqui no Brasil, era anteriormente a Ferrolab, tá? Beleza? O que são os 6Ds? São essas 6 disciplinas para a gente estruturar uma ação de desenvolvimento. O que eu gosto nessa imagem? A gente entende que é um processo linear, tem o D1, que é definir, o 2, que é design, o 3, que é deliver, a gente já vai falar os termos em português no próximo slide. O objetivo aqui é a gente entender que o D4 e o D5, eles acontecem juntos. E quando eu for explicar o D4 e o D5, vocês vão ver que tem muita semelhança entre os dois. E o D6, o documentar. Tá? Traduzindo, e aqui já pensa no teu programa de estágio, no teu programa de desenvolvimento de liderança.
Primeiro, a gente começa pensando nos resultados que a gente quer para o negócio. Impactar X, aumentar Y. Daí a gente desenha a experiência, como é que vai ser tudo isso. D3, a gente aplica isso, a gente faz acontecer a realização do workshop, do treinamento, etc. No 4, transferência do aprendizado, como é que eu pego tudo isso que eu aprendi no workshop e aplico no meu dia a dia. O 5, como é que eu dou suporte a isso? Vai ter probleminha ali no meio, né? Como é que eu dou conta e continuo na minha jornada? E o D6, como é que eu documento tudo isso para gerar melhoria contínua, Não tá? sei como é que vocês estão. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu vou passar por cada um dos Ds. A ideia é que vocês vão, aos poucos, construindo também aí a jornada de vocês, o desenho da solução. Vamos começar com D1? Começar do começo? Determinar. Vocês vão receber, vai ficar gravado, Letícia, como o JP disse, tá? E também todo esse material, ele está disponível, é bem fácil encontrar ele online, tá? Mas vocês vão receber também. O D1 é sobre determinar os resultados para o negócio, tá? E eu vou usar o chapéu de alguém que trabalha na área de treinamento e desenvolvimento, área de learning, área de T&D, enfim, tá? Eventualmente um BP que faz também essa ponte com as áreas internas para ações de treinamento. Então, geralmente o que que os sponsors querem ver, às vezes é diferente do que a gente quer apresentar, né? A gente, como área de treinamento, a gente vê muito algumas métricas super importantes, número de participante, carga horária, quantos workshops foram feitos, sendo que o que a área de negócio está querendo é o quanto isso realmente significa de impacto. O que eles estão olhando é para aumento de produtividade, é para redução de custo, é para aumento de receita. Eu lembro quando eu estava para defender uma jornada de liderança super completa na empresa onde eu trabalhei anteriormente, e eu fiz bem esse slide aqui do verde escuro, né? Eu falei, a gente vai impactar 120 pessoas, a gente vai fazer 5 workshops, a gente está contratando as melhores consultorias, a gente tem uma carga horária de mais de 200 horas. Eu fiquei muito empolgado com o meu slide. Fui apresentar para o CHRO, ele falou, tá bom, só fala um pouquinho mais sobre as consultorias e depois a gente leva para o conselho. Chegou no conselho, a primeira coisa que o presidente, né, falou foi: você está gastando muito dinheiro, né? Eu falei, eu tô? E ainda está consumindo muito tempo das pessoas. Eu falei, ah, é? Eita, onde eu errei? Moral da história, eu estava falando a língua de treinamento e desenvolvimento, com as minhas métricas de treinamento. Em maneira alguma, em nenhum slide eu coloquei como é que isso ia ajudar as pessoas, ia ajudar o negócio. E aqui que o 6Ds já tem uma mudança interessante de mindset. A gente não começa pensando naquela experiência, naquela dinâmica que a gente vai fazer. A gente começa pensando como é que a gente vai impactar o negócio. Treinamento aqui vira uma função do negócio, não uma função do RH, tá? O negócio que vai demandar a gente para que a gente possa ajudar o negócio a impactar as mensuráveis dele. E daí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente define quais são esses resultados? Dica número um, super importante. A gente sempre começa pelo fim, tá? Então, primeiro, a gente define quais são os resultados esperados de negócios, tá? Depois, que comportamentos ajudam nesses resultados? Quais são essas mudanças indispensáveis de ação? Como eu falei, aprendizado é explicitar conhecimento por meio de performance melhorada. Então, o que que eles têm que fazer de diferente ou melhor? E depois a gente pensa na dinâmica, na experiência, se vai ser online, se vai ser digital, se vai ser lá, lá. Isso fica no fim, tá? Traduzindo, vamos pegar um exemplo aqui para deixar mais visível o que que é um objetivo de aprendizagem e o que que é um objetivo de negócio. O objetivo de aprendizagem é aquele que a gente tem aqui para organizar o nosso treinamento, né? A gente vai, vou usar aqui o feedback linha 2 como exemplo. A gente vai demonstrar como dar um feedback efetivo para um colaborador. Então, eu vou falar para vocês que o feedback tem 3 passos aqui, né? O situação, comportamento, impacto, é isso para a gente. Mas para o negócio, ele não quer saber se eu estou usando esse ou aquele método. Ele quer aumentar o comprometimento do colaborador ao dar feedbacks mais frequentes e efetivos.
Aí que está a diferença. Ele quer olhar para o aumento de vendas, não como superar objeção apenas. Ele quer olhar para o aumento de produtividade, não como, né, não sobre o modelo de liderança situacional, tá? E aqui tem um framework interessante que é para a gente começar a ter esse repertório também, se a gente ainda não tem. Quer entender mais sobre o negócio em si. Da onde que vem o dinheiro? Onde sai dinheiro? Quais são as metas? Qual é o planejamento estratégico da organização? Qual que é a maior ameaça que a gente enfrenta hoje? Qual que é o maior desafio de RH ou da área de capital humano? Tudo isso é fonte para a gente organizar e estruturar bem esse treinamento, tá? E aqui, também, essa é uma parte que vai cair na prova, com certeza, sobre a gente fala que é a roda do planejamento. Usem essa roda para balizar e para direcionar as conversas de vocês com os clientes. O que que a gente tem primeiro? Então, primeiro a gente lembra, parte da necessidade do negócio. Aumento de receita, redução de custo, aumento de produtividade, aumento de engajamento. Dores do negócio. Não sei quais são as dores do meu negócio, Eugênio. Fica tranquilo. Se você olhar para o planejamento estratégico e ver quais são as metas dos executivos ou qual é a meta da organização, aí você sabe onde está a dor de negócio, tá? Entendi quais são as dores de negócio. O que que as pessoas vão fazer melhor ou diferente com essa ação? Então, a dor de negócio é aumentar a receita. O que que elas precisam fazer? Ah, elas precisam aprender a contornar objeções melhor. Ok. 3. O que ou quem poderá confirmar essas mudanças? O 3 está conectado com 2. Se eu tiver contornando melhor as objeções, o meu gestor pode verificar isso, eventualmente o cliente, e a gente tem também um relatório interno. Beleza. E o 4, quais são os critérios específicos de sucesso? 4, conversa com um. Se eu queria aumentar a receita ali no um, aqui no 4 eu vou falar, aumentar a receita em 5% no próximo trimestre. Ok? 4 e um estão olhando para negócio, 3 e 2 estão olhando para as pessoas. Essa roda do planejamento, ela é super importante para nortear as nossas ações. Às vezes a gente começa a pensar em vários objetivos ali no 2, né? Então, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer esse outro. E a gente esquece de bater esses objetivos com o ponto um. E daí a gente tem aquele treinamento que é descolado da realidade, que não é legal para a gente. D1, então, definir os objetivos de negócio. 2, desenhar uma experiência completa. Gosto desse slide também. Quantas vezes a gente não espera que o nosso treinamento seja como se fosse um milagre, né? E tem um mindset ainda muito comum nas áreas de treinamento, que é pensar a aprendizagem como um evento, tá? Aquele workshop ou aquela palestra. Sendo que a gente tem uma abordagem muito maior, né, sobre isso. E aqui também dica importante, pensar em como é que a gente comunica as nossas ações e como é que a gente incentiva a participação das pessoas. Uma experiência de aprendizagem completa, ela inicia desde o momento que eu estou criando consciência ou criando awareness sobre o programa. Então, ouvir falar sobre o programa. Depois, a parte do convite do programa, a convocação. Daí sim, a ação de preparação, aquele material que eu mando antes. A instrução em si, o curso, o workshop, enfim, a ação online que a gente for fazer. Transferência da aprendizagem e daí os resultados, tá? Então, existe uma jornada muito maior do que a gente está pensando. Então, se você está pensando aí no teu programa de estágio ou no teu programa de desenvolvimento de liderança, já considera como é que você fez o convite para essas pessoas? Como é que você está vendendo esse programa internamente? E como é que você está colocando o resultado de negócio atrelado à entrega da tua solução, tá? Que acontece antes e depois é tão importante quanto o workshop em si, ou quanto a solução em si, tá? E um plano que não inclui a transferência, ou seja, que não inclui essa parte posterior, ele já nasce incompleto, tá? E daí, depois a gente tem que ficar pensando em como a gente ajusta isso, tá? No entanto, a gente ainda continua muitas vezes com o paradigma do evento, e daí a gente pode receber aquele feedback que eu recebi do presidente, nossa, tá caro,
né? A gente não tem essa ideia de valor agregado, tanto para as pessoas quanto para o negócio, e a gente fica com uma solução muito enxuta, muito simples. E aqui, depois também, quando vocês forem organizar as ações de aprendizagem, sempre convido vocês a olharem para essas quatro fases, tá? Que é o preparar, o aprender, o transferir e o alcançar. Pensando então, a gente tem um nível atual de desempenho, coisas que a gente faz hoje, e a gente quer um nível novo e mais elevado de desempenho. Estamos no ponto A, queremos chegar no ponto B. Beleza. Preparação é como é que a gente prepara o pessoal, envolve tudo isso que eu falei de desde o convite até o conteúdo que eu envio previamente para preparar as pessoas para o meu momento síncrono, né, o da aplicação em si. O aprendizado que a gente vai vendo D3 muito ao redor de por que que a gente está junto aqui. Então, assim, é um momento de troca, de feedback, de prática. O transferir, como é que eu transfiro isso que eu vi aqui no workshop para o meu dia a dia. E o alcançar, como é que eu estendo isso para gerar resultado, tá? A gente vai falar mais sobre isso também nos próximos Ds. Geralmente a gente pensa que um cronograma de ação de aprendizagem é como se fosse um evento e a gente fala que a carga horária é de 8 horas, por exemplo. Gosto desse slide porque ele fala assim, ó, fase 1, aprendizado preparatório, tem uma carga horária antes. A fase 2, que é aquele momento que a gente faz com o consultor, com o facilitador, é um momento menor. A grande parte aqui, o grande momento é quando a pessoa sai do workshop e vai trabalhar de volta. E daí essa fase 3 de transferência, onde a gente deveria consumir mais da nossa energia. É ali que realmente gera mudança e que gera mudança, né, mudança de ponteiro. Fase 4, comemoração e depois o aperfeiçoamento contínuo. Agora, vocês devem estar pensando assim, nossa, mas é muito difícil. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Vocês que talvez já conheçam ou já estejam na cadeira há mais tempo vão sentir essa dor. Quantas vezes eu não estou ouvindo o briefing de um cliente, por exemplo, e eles falam assim: Ah, Eugênio, a gente já trabalhou isso o ano retrasado, o ano passado, e esse ano a gente queria fazer uma coisa diferente. Tá, o que que vocês fizeram no ano retrasado e no ano passado? Ah, a gente fez um workshop de feedback, o ano passado foi outro workshop de feedback, e esse ano a gente queria fazer um workshop de feedback diferente, porque as pessoas ainda não estão dando feedback. Deixa eu te contar que se você fizer só um workshop de feedback, dificilmente elas vão dar feedback esse ano, tá? A gente tem que fazer uma coisa diferente. Talvez investir mais aqui na transferência e menos nas outras fases. Não é menos, é investir bastante na transferência e também nas outras etapas, tá? Já vou deixar as perguntas para o final, tá, Rafa? Mas tá registrado aqui. Defini a conexão com o objetivo de negócio, desenhei a experiência, considerando o perfil do meu participante, quais são as preferências de aprendizagem daquele grupo, e agora eu vou então direcionar a aplicação. Vou aplicar de fato, fazer o workshop, fazer a solução. Qual que é o segredo aqui? A gente garantir que os participantes coloquem em prática o que aprenderam para entregar melhores resultados. Eu vou ler de novo. Os conteúdos devem garantir que os participantes coloquem em prática o que aprenderam para entregar melhores resultados. Parece meio estranho, mas é isso mesmo. Vou dar o exemplo clássico também, que com certeza vocês já conhecem, mas se vocês não conhecem, é legal vocês conhecerem. Pensa que a gente está fazendo um workshop sobre fazer risoto, porque você quer fazer risoto hoje à noite. Qual que seria o objetivo desse workshop? Que você aprenda a fazer o risoto. Então, o que que você espera desse workshop? Alternativa A, que eu fale sobre os tipos de arroz, os tipos de risoto, a história do risoto na Itália, e daí a gente vai falar, né, de diversos sabores que a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, fazer um risoto de gorgonzola e pera. E agora eu vou falar sobre os tipos de gorgonzola e eu vou falar também sobre as espécies de pera. Porque quando a gente vai usar uma pera específica, a gente tem que usar uma faca específica para cortar essa pera. Daí você vai falar, Eugênio, mas eu só queria aprender a fazer o risoto. O que é um workshop de risoto? É, galera, pega a panela, pega a água, pega o arroz, corta as coisas, bota na panela e vê o que acontece. Eu estou direcionando vocês, mas vocês têm que pegar a pazinha ali, né, e mexer a panela. Isso é um workshop de fazer risoto.
A história do arroz, o tipo de faca para cortar pera, isso não serve para a gente se eu quero fazer um risoto. Faz o deparo agora para o mundo corporativo. Quantas vezes a gente faz um workshop falando sobre a história da liderança, os diversos tipos de liderança, ou as diversas metodologias para fazer determinada coisa, sendo que a gente gasta pouco tempo fazendo a prática e exercitando aquele tema, né? Frase longa, não vou ler tudo, só vou dar um destaque para essa parte final, que é, como adultos, pensando em conceitos de andragogia, estou partindo da premissa que já é um conceito dado, tá? Qualquer coisa que vocês colocam no chat, a gente fala mais sobre andragogia. Basicamente, as crianças aprendem de um jeito, adultos aprendem de outro, né? A andragogia fala sobre como os adultos aprendem. E a gente não aprende para fim de acumulação. Você não precisa saber tipo de faca, tipo de pera, tipo de gorgonzola, tipo de arroz. Você aprende para resolver uma necessidade sua e resolver um problema, tá? Antes de eu passar para os princípios, eu vou contar um casinho rápido. Quando eu estava também como gerente de RH, a gente fez um contato com a Udemy. A Udemy é aquela plataforma de cursos, né? E daí eu perguntei, qual que é o curso que as pessoas mais compram? E daí ele falou, Excel. Eu falei, realmente faz sentido, Excel, né? E qual que é a taxa de conclusão do curso de Excel? E daí ele falou, baixíssima, menos de 1%. Falei, meu Deus, se eu comprar uma plataforma como essa, ou se eu comprar um curso como Excel, eu vou gastar dinheiro e vou jogar dinheiro fora. Ele falou, não, não é essa a premissa, Eugênio. A premissa é, Excel é uma das maiores dores dos profissionais hoje. Então a pessoa compra o curso e assim que ela estiver resolvendo aquela planilha e ela não souber determinada fórmula, ela vai naquele vídeo que tem a explicação daquela fórmula, ela estuda e ela aplica. Então ela não precisa fazer o curso de Excel inteiro. Ela só faz aquilo que é relevante para ela naquele momento. Adulto é sobre isso, a nossa necessidade de resolver um problema que está na nossa mão. Tá? Resgatando rapidamente sobre andragogia, a gente tem 6 princípios, vou reforçar 3, que são os mais críticos. Necessidade de saber. Por que que você está me falando sobre isso? Né? Por quê, o que, como? Eu preciso ter uma demanda, eu preciso ter um problema para eu resolver, para eu prestar atenção no que você está fazendo. Né? Quando eu falo assim, pensem numa oferta de vocês, programa de estágio, por exemplo, é para vocês se sentirem mais imbuídos disso que a gente está falando aqui. Tem um outro princípio que fala que a gente não é uma folha em branco. A gente, como adulto, a gente já tem os nossos recursos, os nossos modelos mentais, a gente já tem os nossos preconceitos de estimação, a gente já tem muita coisa aí, tá? E motivação, sim, eu falei que ia cair na prova, mas vocês talvez acharam graça do meu comentário e com certeza vocês acharam ele irrelevante. Porque e daí que isso vai cair na prova? Não faz sentido para mim se vai cair na prova ou não. Faz sentido se eu for usar isso de fato no meu trabalho, se eu vejo valor nisso e se eu eventualmente vou receber uma recompensa do tipo, meu chefe vai me promover, uma vez que antes eu fazia os treinamentos de uma forma desorganizada e agora eu tenho uma metodologia com um passo a passo bem estruturado, tá? Beleza? Aprendizagem ativa com prática e feedback é essencial. Se você está colocando as pessoas num momento síncrono ou está trazendo elas para um workshop, um webinar, é importante que a gente consiga praticar e dar feedback real time ali, exercitando isso que a gente está fazendo. D3, aplicação. Tudo bem até aqui? E agora a gente vai entrar na pergunta da Rafael e da Agnes, que como é que a gente faz esse negócio acontecer de verdade, tá? Lembrando que D4 e D5, eles estão meio que juntinho, né? Quando eu for apresentar, talvez vocês até pensem, nossa, mas você está falando a mesma coisa. E talvez sim, tá? Porque de fato as duas coisas acontecem juntas. Então, fiquem comigo. Até aqui tudo bem? Velocidade está boa? Pois é, estou vendo o chat, pontuem por ali. Beleza. Transferência. Transferência é o processo que aplica o aprendizado na prática para melhorar a performance. E aqui, a transferência ainda é o elo que falta. Pronto, acabei minha apresentação. Se você está pensando até agora que transferência realmente é o grande desafio das ações de desenvolvimento, você está
100% correto. É aqui que às vezes a gente se perde, tá? Muito porque a gente entende que a aprendizagem ela também tem que ser autodirigida. Então, como RH, a gente espera que as pessoas façam as coisas por conta, sendo que na verdade nem sempre isso acontece. Então, aqui realmente é o maior desafio de a gente conectar aquele conteúdo com a prática para depois a gente ter os objetivos, tá? E é importante também a gente pensar que tem algumas coisas que a gente talvez ainda não tenha considerado na nossa solução, mas elas afetam diretamente os resultados, que é habilidade para aplicar. Então, se de fato a gente conseguiu na aplicação desenvolver um repertório para as pessoas fazerem aquilo no dia a dia, quando eu digo desenvolver repertório, é aula de risoto, não é porque eu falei muito sobre aquilo que eu consigo aplicar aquilo no meu trabalho. Dois, motivação para aplicar. A gente falou sobre isso lá no treinamento, mas quando eu venho aqui para o meu dia a dia, a realidade é outra, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo. Então, essa motivação também pode impactar. E a cultura da empresa, tá? Talvez fazendo um gancho rápido com o que a Agnes trouxe. Quando a gente fala, por exemplo, de workshop de inovação, workshop de futuros, workshop de transformação digital, a cultura da empresa ela pode potencializar ou ela pode prejudicar os resultados. Sabe aquele papo assim? Esse negócio aí de inovação não vai dar, não vai, né? Isso não dá em nada. É tipo nuvem, assim, daqui a pouco bate um vento e passa. Se a gente fez um treinamento, por mais incrível que ele seja, a cultura ainda está numa cultura muito com premissas de um outro mindset, dificilmente as pessoas que saem desse treinamento vão conseguir dar conta de mudar o sistema. Tem uma frase também que é muito boa que é: nunca um indivíduo sozinho vai conseguir vencer um sistema, tá? Pensando que indivíduo pode ser o nosso participante, sistema pode ser a organização. A gente precisa de muitos indivíduos muito habilidosos, muito motivados para fazer as transformações que a gente deseja. Beleza? Então, para garantir a transferência, a gente precisa identificar quais são essas ações. A gente precisa ter uma série é, de ações de acompanhamento. Então, não é. O que que eu quero dizer com uma série? Não é uma ação pontual que vai fazer a diferença, mas é de fato, um somatório de iniciativas que potencializam a mudança de comportamento. Lembrando, a pessoa saiu motivada do workshop, depois ela tem uma série de reforços negativos, né? Voltei para a rotina, e nananã, nada dá certo, então a gente tem que dar uma série de reforços positivos para ela conseguir fazer essa mudança de comportamento. Algumas possibilidades aqui. A gente pode mandar um lembrete para essas pessoas, a gente pode mandar um convite para reflexão, a gente pode chamá-las para responsabilidade por meio de programas de accountability, tá? O que que eu quero dizer aqui? Quando a gente acaba a ação de treinamento, é muito importante que as pessoas tenham um plano de ação ou um compromisso, tá? Plano de ação um pouquinho mais tangível, recurso, prazo, etc. Um compromisso, uma intenção de mudança. A gente pode puxar isso também depois na transferência. Programa de coaching, colaboração, se a gente também quiser fazer um peer coaching, isso é muito válido. E eventualmente até dar conteúdo adicional, seja resgatando algum tema que eles viram durante a aplicação, seja ampliando o que eles viram na aplicação, tá? D4, essa série de atividades que a gente faz para apoiar, apoiar a transferência. Sei de um monte de coisa, cheguei no meu dia a dia, preciso aplicar isso no meu dia a dia. Isso é a transferência. O 5, que anda paralelo, fala sobre apoio à performance. E aqui é quando a gente, de fato, dá aquele boost, aquele catalisador, né? Aquela vitamina adicional para a transferência. Então, é uma forma de a gente já começar a verificar, tá? Você está fazendo, de fato, aquilo que a gente conversou? Estou fazendo, nossa, estou dando feedback, etc. Tá bom, vamos ver então como é que a gente potencializa isso para gerar mais valor para o negócio. Algumas formas, né? Ajuda em projetos, coach, sistemas. Geralmente, quando a gente entra na parte de apoio à performance, quase sempre, praticamente sempre, a gente está falando do engajamento dos gestores, tá?
Pensa, o participante saiu lá do programa, super empolgado para dar feedback. O gestor fala: deixa esse negócio para lá, você está gastando tempo com bobagem. Como é que o cara vai dar feedback depois disso? Muito difícil. Então, geralmente, para a gente ter sucesso aqui no D5, precisa do envolvimento da gestão. Tá? Respondendo a Agnes rapidinho, não necessariamente o coach precisa ser da área. Você pode trabalhar desde um programa de peer coaching. Então, quando você terminou o workshop, criou um plano de ação, vamos fazer um peer coach para a gente trocando, tá? Ou pode ser um coaching externo, dependendo do que você quer desenvolver. Eventualmente, o coach pode ser até um BP, alguma pessoa da própria área de RH. E o programa de desenvolvimento, ele só termina quando os participantes aplicam o que aprenderam para melhorar a performance, tá? Ou seja, o programa de desenvolvimento não termina no encerramento do workshop, no encerramento do webinar. Ele só termina quando, de fato, as pessoas mudaram o comportamento. O programa de desenvolvimento do meu cliente só terminará quando, o ano que vem, ele falar assim: Eugênio, eu já fiz, então, durante 3 anos, aquele workshop de feedback, só que agora eu implementei uma coisa diferente esse ano que você sugeriu, então a gente não tem mais esse problema de dar e receber feedback na organização. E agora, para 2026, eu queria um programa de tomada de decisão com dados, porque agora esse é o nosso novo desafio. Eu falo, beleza, acabamos, né? As pessoas de fato aprenderam. Agora elas sabem fazer risoto, elas podem fazer risoto sempre que elas quiserem. Tudo bem até aqui? Partindo para a reta final, para a gente ter um tempo bom para conversar, documentar resultados. Se eu fiz tudo isso, agora é o momento de colher os frutos, né? Treinamento precisa, obrigatório, agregar valor para as pessoas e para o negócio. Sempre mantenham esses dois itens em mente, né? Pessoas e negócio. Medir é essencial para aprovar o valor e para aperfeiçoar ofertas futuras. Armadilha da área de treinamento. Vou fazer a melhor ação de treinamento, a melhor ação de desenvolvimento, a melhor palestra da empresa inteira nesse ano. Você vai gastar uma grana, vai ser incrível, vai fazer uma bagunça, um barulho, lá, lá, lá. Beleza. Chegou no ano que vem, como é que você vai conseguir aquele orçamento para fazer novamente uma grande experiência de aprendizagem? Talvez o pessoal fale: nossa, o ano passado vocês trouxeram uma pessoa super legal, de renome, fez uma palestra incrível, mas no dia seguinte, ó, nada mudou. E como é que você quer orçamento agora para fazer a mesma coisa? Não faz sentido. Quando a gente está pensando também nas ações de aprendizagem, vou deixar aqui um convite, principalmente para quem trabalha em RH, pensem que a ação de hoje já está semeando a ação futura, do ano que vem. Então, quanto mais efetivos nós formos em fazer uma boa solução hoje, mais fácil fica para a gente conseguir o orçamento e conseguir fazer uma solução também o ano que vem, tá? Mensuração de resultados fala sobre isso. Como é que a gente avalia aquilo que a gente fez para fazer ainda melhor nas próximas vezes, tá? E, reforçando, a gente está falando de resultado pro negócio, ok? Evolução da aprendizagem até os resultados. A gente começa com o treinamento ou uma outra aprendizagem estruturada. O pessoal, de fato, adquiriu novas habilidades e conhecimento. A gente pode usar o sistema de medição que a gente já conversou, lista de presença, carga horária, número de workshops realizados. Eventualmente, algumas empresas ainda usam avaliação de competência. Ó, depois desse workshop, eu vou te dar uma provinha aqui, me fala quais são os 3 passos do feedback. Então, pode eventualmente ser usado também, ok? E a gente às vezes para aqui. Próximos passos: transferência do aprendizado para o trabalho e performance aperfeiçoada gerando resultado para o negócio, tá? E aqui é o sistema de medição que realmente importa. Depois dessa ação, quanto que a gente conseguiu aumentar de vendas, quanto que a gente conseguiu subir o nosso índice de engajamento, o quanto que, etc, tá? Voltando. Quando a gente acaba
a nossa entrega, a gente volta para a roda do planejamento e a gente avalia. As necessidades eram aquelas mesmas? Quais os critérios específicos? A gente alcançou os 5% no aumento de receita, né? Se a gente quiser descer para o nível das pessoas, quem de fato pode trazer isso? Talvez a gente não tenha uma mensurável tão numérica de sucesso, mas a gente pode ter uma mensurável qualitativa. Exemplo, número de projetos que foram desenvolvidos a partir daquele workshop sobre transformação digital, número de iniciativas, etc. A gente também pode mensurar isso de alguma outra forma, tá? Então, a verdadeira questão aqui, como é que o treinamento beneficiou o negócio? Isso é super importante, que resultados que a gente gerou. E o nosso papel agora como TID, né? De conversar com os sponsors, os executivos, né, o pessoal da área de negócios, e trazer esse vocabulário para eles também, tá? Muitas vezes eles também estão no vocabulário da experiência legal. Eugênio, quero fazer uma experiência ao ar livre. Eugênio, quero levar todo mundo para o parque. Sei lá, às vezes o pessoal tem umas ideias bem diferentes. Beleza, podemos fazer experiência ao ar livre. Adoro experiência ao ar livre. Qual que é o critério de sucesso dessa ação? Como é que a gente vai mensurar isso no negócio e como é que a gente vai entregar esse sucesso? E entender um pouquinho mais de como é que as nossas atividades, de fato, ajudam eles a alcançar os objetivos deles também, tá? Me deu um outro insight aqui, moeda de troca, né? Vocês já pensaram sobre isso? Às vezes a área vem com uma demanda muito diferente e quer que treinamento resolva por milagre. E a gente pode usar também a moeda de troca, ajudar os altos executivos ou as pessoas que pediram a entender o papel deles. Ó, a gente vai fazer essa ação que você está pedindo, é super importante, ela é super legal, vai ser incrível. Como contrapartida, eu preciso que você também faça o acompanhamento dos seus liderados e estimule as outras lideranças a fazer o mesmo. Porque daí a ação não é só aquele workshop único que vai acontecer 8 horas em um hotel X, mas vai ser um evento muito maior que a gente vai ficar 6 meses ainda com o tema rodando aqui dentro da empresa. Isso também pode ser interessante. Melhores práticas, acho que aqui também vou deixar como uma referência para a gente ter mais esse vocabulário de negócios com as pessoas com quem a gente está interagindo, entendendo, para mim a pergunta-chave aqui é, entendendo principalmente o que que tira o sono dessas pessoas, tá? Essa é uma pergunta boa, assim, onde que o teu calo está apertando hoje? Ah, o meu calo está apertando porque eu não estou vendendo. Ah, o meu calo está apertando porque a motivação tá brava. Meu calo está apertando porque o turnover da minha área não para de aumentar, tá? Isso é importante. Entender um pouquinho também sobre o contexto do negócio, o que que existe aí de outras coisas que podem estar impactando os resultados, tá? Em suma, esses são os 6Ds. A gente começa no D1 determinando os resultados para o negócio, conectando os objetivos do programa de desenvolvimento com as necessidades do business, descrevendo o que que os participantes vão fazer de diferente, é esperada uma mudança de comportamento e a gente combinando com a área demandante qual que vai ser o indicador de sucesso. D2, agora sim a gente pode ir para a experiência mais incrível que a gente quer, incluindo aquelas 4 fases: preparação, aplicação, transferência e alcance, planejando já de antemão esse processo de transferência e definindo os objetivos como comportamentos no dia a dia, tá? D3, momento da aplicação. Resumidamente, é prática e feedback, é o momento da gente botar a mão na massa, fazer uma simulação, fazer uma atividade de roleplay, eles precisam exercitar aquele negócio já acontecendo, tá? D4, nosso maior desafio, reconhecer que a transferência é parte do processo, não é uma coisa adicional que talvez possa acontecer, não, ela já tem que estar pensada e desenhada aqui. Considerar também os impactos que vai ter nos objetivos e se a gente tem sistemas ou processos para apoiar isso. O D5, como é que a gente engaja a gestão nessa etapa? Como é que a gente pode dar ferramentas e sistemas de apoio também? E assegurar que o feedback e o coaching estejam disponíveis.
Ah, Eugênio, o que que você quer dizer com ferramenta de apoio? Pode ser um checklist de como dar o feedback, que pode estar na intranet, sabe? Pode ser uma coisa simples, não precisa ser uma coisa muito sofisticada, não. E os resultados também importantes para a gente mensurar o que importa para a área demandante, usar esses insights para impulsionar melhoria contínua e também, aqui um ponto muito importante, falar sobre as nossas conquistas. Estou com uma entrega em um cliente para fevereiro, que eles pediram uma apresentação para os principais stakeholders contando tudo o que eles fizeram, porque eles precisam do buy-in, eles precisam de mais adesão das pessoas com quem eles estão trabalhando as áreas fim. Então, falar, ó, gente, a gente fez isso, a gente alcançou esses resultados, serve para a gente não só aumentar a reputação da área, mas a gente conseguir mais aliados também dentro do negócio. Afinal, estou entendendo aqui que treinamento, desenvolvimento, aprendizagem é um tema muito importante para a gente. Então, ser uma área que fica escondida em algum lugar ali do RH não é uma coisa legal, né? Vou deixar aqui só a propaganda da aula Master de Coragem com a Carol Manciola, super profissional, 25 de fevereiro, e é isso aí. E a pós-graduação em RH Ágil, tá? Queria dedicar esses últimos minutinhos para a gente trocar um pouquinho, pode ser? Vou puxar aqui as perguntas. Talvez depois, pessoal da Sustentária, se eu precisar dar um tempo para entrar alguma fala, vocês me avisam, tá? Vou começar com o Rafael. Tudo bem, Rafael? Vou ler aqui tua pergunta, tá? Se você já vi que você está aí, qualquer coisa você complementa. Como é que a gente dedica tanto energia na fase 3, que eu entendi que é aquela fase da transferência, quando a gente alcança um grande número, um grupo muito grande de pessoas que participam dos treinamentos? Para isso. Tananana, tá. Você está falando de um volume alto, né, de pessoas. Vocês pensaram em algumas sugestões? Eu falei de uma que pode ser interessante. Não, acho que você estava falando sobre isso, daí eu foi a reflexão que eu fiz, assim, né? Porque para a gente ganhar escala no treinamento, vai pensando em formatos, vai trazendo pessoas também para participar, e aí o custo fica um pouco menor e a gente alcança Uhum. mais gente, né? Mas aí isso dificulta depois o acompanhamento dessa, desse, É, desse acompanhamento do aprendizado, de assim, transferência, né? né? Eu gosto sempre de usar o time expandido, Rafael. Time expandido, um que você já tem de graça, que são os gestores. Né? Ao invés do RH, pensando num grupo grande, ao invés do RH ter uma força muito grande, ter um contingente de pessoas muito grande para fazer esse acompanhamento, talvez contar com a gestão. E daí pode ser o papel do HRBP junto às áreas, ou até um forms, vou colocar um forms entre aspas, tá? Um questionário barra um pulse que você pode mandar para o time de gestão ou até para os participantes. Falando, e aí, está conseguindo aplicar? Segue aqui esse material, esse vídeo que eu vi aqui no YouTube, reforçando aquele tema que a gente viu no workshop. Então, um ponto pode ser gestores, pode pensar em alguma intervenção mais rápida, e uma intervenção que também pode ser interessante é fazer o peer coaching. Então, falar para as pessoas se organizarem. Sei que, às vezes, de acordo com a maturidade da organização em termos de aprendizagem autodirigida, ainda é um desafio, né? Mas pode ser uma coisa que você fomenta com um grupo. E, dependendo também do que você tiver, Rafa, pode considerar o que a gente chama de praças de aprendizagem, tá? Então, fóruns que podem ser organizados pelo RH ou fóruns que podem ser organizados pela gestão ou até pelos participantes para eles trocarem melhores práticas e desafios comuns. Também é uma possibilidade. Novamente, aqui eu teria que pensar um pouquinho mais amplo em termos de cultura da organização e disponibilidade de tempo, né? Respondi? Ou já ajudei com um Sim, possível caminho? acho que a ideia dos peer coachings é boa. Legal. Beleza. Vou seguir com a pergunta da Agnes, que estava complementando a tua pergunta, Rafael. Qual a melhor alternativa para efetuar a fase 3, que eu entendo que é a fase de transferência do gráfico, quando o desenvolvimento é para aspirantes? Exemplo, formação de futuros líderes, que ainda não têm equipe. Simulações? Agnes, o que que você acha? Como é que se a gente treina o pessoal para liderança?
Você já deu a resposta. Simulações é uma boa. Simuladores de negócio também está nessa linha. Roleplay. E pensando que a gente está pensando, a gente está falando de aprendizagem nesse espectro maior, e lembrando que a gente não está falando que a aprendizagem é só um evento, eu investiria muito tempo em preparar essas pessoas, ok? Já colocar essas pessoas para atuar em algumas situações como líder, então para ele já dar um feedback ou já conduzir um projeto menor, e eu investi pensando em aprendizagem, que é explicitar conhecimento. E eu investiria um bom tempo em fazer isso que a gente falou de rodas de conversa ou praças de aprendizagem. Trazer o pessoal para refletir sobre o que eles fizeram, tá? Novamente, se a gente estou partindo de uma premissa aqui. Se a gente está pensando que é só transmitir conhecimento, dificilmente a gente vai preparar essas pessoas para o exercício da liderança. Então, para prepará-las para o exercício da liderança, envolve prática, envolve ir para a arena, colocar de fato a cara no sol, fazer acontecer, errar. É aí sim que a gente vai ter aprendizagem. Tá? Respondi, Agnes, ou pelo menos um caminho de ação, caminho possível. Quem estava organizando aí, conseguiu pensar no programa de estágio, na jornada de liderança? Conseguiram desenhar alguma coisa a partir dos insights dessa uma hora que a gente passou juntos? Queria ouvir um pouquinho os feedbacks de vocês também. Valeu, Janete. Vou contar um casinho da certificação, só para vocês saberem como é que é a certificação 6Ds, tá? É um, quando eu fiz ainda era no momento presencial, hoje ele já tem uma versão online. A gente fica 2 dias aprendendo cada um dos Ds, tá? E a certificação só termina 45 dias depois. Você tem que desempenhar um projeto e você tem 3 encontros de mentoria em grupo, tá? Para você, de fato, pensar no projeto durante o workshop. O workshop ele vira uma reunião de trabalho de troca com os pares que estão ali conversando também sobre aprendizagem. Você desenha esse projeto, depois você tem que aplicar esse projeto nos próximos 45 dias com o apoio de uma mentoria e você só recebe o certificado se você apresentar evidências de que esse projeto foi bem sucedido ou não, né? Se não foi bem sucedido também, qual que é a tua análise crítica a respeito disso? E se você concluir as mentorias. Talvez um pouquinho em contramão do que a gente pensa, né? Fiz a certificação, estou com o certificado. De fato, isso talvez não te certifica para nada. Mas se você fez a certificação, teve 45 dias de prática, fez mentoria, teve uma reflexão crítica sobre o que aconteceu, daí sim você está certificado naquela temática, né? Então também achei muito legal esse contar um pouquinho sobre isso para vocês. Pessoal, obrigado pela atenção, pelo tempo. Eu sou o tipo de pessoa que responde mensagens no LinkedIn, tá bom? Se vocês tiverem algum comentário, insight, dúvida ou quiserem até ajuda para estruturar alguma ação de desenvolvimento a partir dos 6Ds, podem me mandar mensagem, fico à disposição para a gente conversar. Agradecer novamente o pessoal da Sustentare, é o primeiro festival que eu participo como palestrante, facilitador, então é uma honra e orgulho estar aqui.